Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Vera Barroso. Boa tarde, gente. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de inteligência artificial. Vai ter livro, teatro, saúde bucal e música. Filha de um suíço e de uma paraibana de Campina Grande, a cantora Mayra Zug participa da primeira edição do The Voice Kids em Berlim. Ela veio ao Brasil para lançar seu trabalho de estreia com shows no Rio e em São Paulo. E não é Mayra, é Maíra, né? A gente treinou tanto, né? Treinei. E acabou errando. Estamos com Felipe Cabral, que é ator, escritor, e ele vai falar do livro e também do espetáculo 40 anos esta noite. Bom, cada vez mais estamos dividindo o mundo com os robôs. Assunto para Eduardo Magrani, advogado especialista em direito digital. Ele lança o livro Entre Dados e Robôs e fala dos desafios desse mundo hiperconectado e também dos avanços no campo da inteligência artificial. Estamos com Maria Fernanda Braga, que é dentista e ela é autora do livro As Aventuras de Dentix. Ela vem nos falar sobre saúde bucal infantil. Belo tema. Você aí de casa se interessou pelas nossas pautas? Manda uma mensagem pra gente nas redes sociais usando a hashtag Sem Censura ou então pelo WhatsApp, se você preferir. O nosso número é 021 99903 5329. Beleza? Maíra, prazer em tê-la aqui. Você veio com o Arthur. André Siqueira. André Siqueira. Pedi para... Anotei seu nome, André. Olha aí que absurdo. André está te acompanhando no violão e a gente vai ouvir o quê? A minha música Frozen. E a sua? É minha. Vamos lá. Everything's frozen.
is frozen. Virei a cadeira para você, hein, Maíra? Vem, Maíra. Quem mais vira a cadeira aqui? Pum. Não, vai pro meu time. Obrigada, André, maravilha. É a melodia em pessoa. Obrigada. Olha só, toda a tua história de vida é deliciosa, mas a coisa que a gente mais gosta, no fundo, é porque você gosta do Brasil. Eu gosto muito daqui. Vamos lá. Então, você nasceu na Basileia, não é isso mesmo? Nasci na Basileia, mas eu moro numa cidade pequena que se chama Rheinfelden, fica 10 minutos de lá. Tá. E me diz uma coisa. Você nasceu, seu pai é suíço e a sua mãe? Minha mãe é paraibana. A sua mãe se chama Vânia. E isso fez com que você gostasse do Brasil, que você falasse... Vocês falavam português, você e ela, ou teu pai também falava? Não, meu pai fala alemão comigo, mas minha mãe, desde a infância, fala português comigo. Foi assim que eu aprendi, por isso que eu tenho o sotaque do Nordeste. E você aprendi. Ela fala ela fala com o sotaque paraibano já nasceu com sotaque assim. Você tem irmãos? Tenho um irmão mais novo, tem 15 anos. E ele também fala português? Fala. Menos bem que você, é isso? Quando ele está no telefone com as tias, ele só fala sim, não. Ele sabe mais, só que às vezes ele tem preguiça. Tá, de falar. É normal porque vocês... As únicas pessoas com quem vocês falam português é a família. Com a família. É. Lá não tem muita. A gente tem uma tia que mora também na Suíça, que a gente fala também muito com ela. Mas fora disso, o resto da família que fala português é no Nordeste ou em São Paulo e em Brasília. Tá. É muito difícil, você sabe, né? Quando a gente está num país estrangeiro, as pessoas acabam adotando, sobretudo casando com um suíço, seria mais do que normal que ela tivesse deixado o português de lado, então ela está de parabéns. Não, eu acho que foi muito importante para ela de eu aprender, e às vezes não foi fácil, às vezes eu respondia só em alemão, mas agora que eu estou aprendendo mais a cultura, também da música linda, música brasileira, eu estou realmente querendo aprender mais, também escrever. Eu não escrevo muito bem em português, eu quero muito aprender. É difícil cantar em português para você? No começo era, porque o alemão suíço tem vários dialetos e o meu dialeto específico não tem o R igual ao do português. Ah, bem que eu achei difícil. Raro. Quando você fala rara, a vida rara na música do Lenine, exatamente. Deve ter sido difícil esse raro. Eu tive que praticar para conseguir o R do português. Você começou a estudar música com 2 anos, é isso? Exatamente. Teve um cursinho na Alemanha que minha mãe me trouxe lá e a gente ia brincando com os instrumentos. Tua mãe faz música, teu pai faz música? Não, minha mãe é médica, cardiologista, meu pai também trabalha com a medicina, mas os dois amam música, a gente vai muito em show, a família toda, e minha mãe tem a maior coleção de CD que eu já vi no mundo. Ela ama muito a música brasileira e ela vive me mostrando as músicas, os artistas, e foi assim que eu fui conhecendo. Ela é amiga do Romero Lubambo, que é um senhor violonista, então você inclusive tem uma música que ele acompanha você, não tem? A gente foi conhecer ele no show com a Diane Reeves, ele tocou na Alemanha. Aí, primeiro a gente nem soube que ele é do Brasil. Aí a Diane falou que conheceu ele no Rio. Aí a gente mandou uma mensagem para ele, porque a gente soube que eles iam dar um show também na Suíça, para ver se ele podia dar umas aulas de arranjo para mim. Aí a gente acabou tocando as minhas músicas no quartinho do hotel dele a tarde toda, e ele insistiu de tocar no meu CD. Eu fiquei super feliz. Que bacana. Até porque ninguém fala não pro Romero, né? O que eu queria que o Daniel passasse a tal virada dos 3, porque isso foi no Kids, Kids Voice Kids? The Voice Kids. The Voice Kids Berlim. Só que você está na Suíça. Da Alemanha. Alemanha, Áustria, Suíça, o que mais? O show era na Alemanha, só que também podia se inscrever se a pessoa é da Suíça ou da Áustria. E você que mandou sozinho, escondido todo mundo? Não, eu postei um vídeo no YouTube, eu acho que foi em 2012, escondido dos meus pais. Aí
Você tinha o quê? 10, 11 anos? 10 12. Anos? 12 anos, cara. É, eu fiz um vídeo no piano, tem até, eu acho que mamãe no telefone, no background. Aí foi assim um choque para os meus pais saber que eu postei isso no YouTube para todo mundo ver. Mas porque era a primeira vez de acontecer esse The Voice Kids na Alemanha, e teve uns scouts procurando crianças para participar. E alguém achou esse vídeo e mandou uma mensagem: tem agora o The Voice Kids, você quer participar? Eu falei com os meus pais. Primeiro, eles não estavam gostando muito da ideia. Mas aí, no fim, eu consegui convencer eles. Bom, e aí você foi? Fui. Aí, assim, aí você cantou o quê? Eu cantei uma música da Pink que se chama... Na verdade, se chama Fucking Perfect, mas eu só cantava Perfect. Eu tirava o palavrão. A gente vai Vamos ver ver o agora que foi você isso. cantando no vídeo. Acho que a gente tem o vídeo de você. Joga aí, Dani. E você tá de aparelho nos dentes. Estou ainda com o aparelho. Que ano é isso? 2013. Faz 13? 6 anos, O que você Eu acho sentia, que foi- Mari? Assim, uma semana depois da última gravação que eu fui tirar o aparelho. E tem teu irmão pequenininho no backstage, eu não acho que ele tem? estava com uns 8 anos. Que bonitinho. Ô, Maíra. Foi muito emocionante, né? Foi. O que você sentia na hora que vira a cadeira? Assim? Eu acho que deve ser uma emoção surreal, né? Então, eu tava tocando piano. Antes de eu subir no palco, eu tava muito nervosa. Aí, quando eu comecei a tocar, eu tava só nesse mundo da música. Eu nem olhei para as cadeiras. Aí, quando eu fui olhar para cima, ele já tava virado, porque esse som do botão, eles só colocam depois. Aí, eu nem notei. Lá é silencioso, não tem isso. Então, quando Aqui eu também olhei, eu deve já ser, tava só que tranquila. A gente não sabe, a gente tá do lado de cá. Porque isso eu acho que é o que dá a adrenalina. Eu acho que eles não fazem justamente para você Pra não desafinar. ter, Não ter... muito bom. Você teve show em São Paulo ontem, Tive show em São Paulo ontem. Tive só poucas horas de para vir de para cá sono, né? correndo. Você volta para São Paulo, você tem um show dia 16. Tem o show 16 de Onde? São Paulo, no Jazz nos Fundos, às 9h30 da noite. Tá. E no dia 18, no Beco das Garrafas, aqui no Rio, Que Oba. horas? às 8 da noite. Maravilha, estamos todos lá, hein? Vamos lá. Obrigatório, todo mundo virando cadeiras. Gente, um intervalo, rapidinho. Gente, estamos de volta ao vivo e está lá Bruno Barros diante do vídeo wall. Bruno Barros. Olha aí, chegou a hora de saber o que você em casa está achando do programa. Será que vocês gostaram da Maíra? Que fique bem claro, Maíra e não Mayra, como esse burro aqui está falando. Pode aí. Olha, Eliana Costa, que menina maravilhosa. Valeu, Eliana, pela mensagem. Tem mais. Fernando Moraes, o programa Sem Censura é o mais inteligente da TV brasileira. Vera, você tem os olhos de águia. Lindos. Abraço, Bruno. E aí, Vera Barroso, quer comentar essa mensagem dos Não olhos de águia? preciso. A mensagem fala por si só. Olha aí, tem agora o Josenildo, que ele diz: aqui em casa estamos sempre sintonizados na TV Brasil e de forma especial toda tarde no Sem Censura. Legal, Josenildo, a gente fica feliz de saber e continua participando. Manda mensagem pra gente aí nas redes sociais ou então no WhatsApp usando... Não, nas redes sociais usando a hashtag Sem Censura ou então no WhatsApp pelo número 021 99903 5329. Daqui a pouco tem mais interatividade. Vera Barroso. E aquele nosso combinado, né, gente? Elogio, sempre elogio, tá valendo. Valeu, muito obrigada. Vamos conversar um pouquinho com a Maria Fernanda Braga, que é dentista, odontodentista. Como é que é? Dentista de criança. Acho que é bom, né? Odontopediatra. Odontopediatra. Facilita a vida dos apresentadores. Ah, mas facilita a vida de todo mundo de entender também. Adorei a ideia de escrever um livro que serve para pais e filhos. Exatamente. Pais, filhos e profissionais da E área. professores também, né? Conta aí como foi a ideia, Maria Fernanda. Olha, essa ideia surgiu durante a última Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que eu recebi o convite, coisas aconteceram. A pessoa, inclusive, que eu fiz essa dedicatória faleceu, mas veio como um pássaro, né? Eu não a conhecia, me deu essa ideia, era de uma editora, acabou que eu fiz por outra e consegui realizar.
né? Mas você tinha dado uma palestra, você tinha... Sim, eu já faço esse trabalho em escolas, né? Eu sempre gostei muito de estar levando essa linguagem para a criança, né? A ideia do Dentix é exatamente essa: a gente conseguir construir uma ponte entre o profissional e a criança, uma fala direta. Entram os pais, com certeza, mas ter essa possibilidade de atingir direto a eles é o ponto-chave. Criança ainda, quer dizer, da minha geração era muito normal a criança ter medo de ir ao dentista. As crianças de hoje têm medo ainda? Olha, eu costumo dizer que as coisas estão evoluindo, sim, né? Assim como a ciência, porém, ainda é bem comum, infelizmente. Aquele motorzinho, o dia que aquele motorzinho parar de fazer zzz, eu acho que Gente, todo mundo lê vai... o livro. Meus pacientes, vocês sabem que o motorzinho é moto, né? Então, é isso, moto mágica. É uma motocicleta o Nós teu criamos, exato. E quando nós conseguimos desmistificar isso, é o grande barato dessa história. A criança entender que o foco pode ser o sol que vai estar iluminando, né? Aquela seringuinha que joga a aguinha, o sugador está sugando, na verdade, a bactéria. Então, quando a criança passa a entrar nesse universo, tudo muda. Muda o interesse, muda a vontade de higienizar ao longo do dia, né? Eu sempre digo, de nada interessa uma criança que vai à nossa clínica e não muda o comportamento. E eles entendem, e desde muito cedo. Né? Qual As idade a crianças, criança deve passar a frequentar o consultório de uma dentista? desde a barriga da mãe. Oi? Desde a barriga da mãe. Por quê? A odontopediatria, ela entra, inclusive, nesse pré-natal odontológico, que é fundamental, inclusive para diagnosticar início de processo inflamatório na gengiva da mãe. E isso daí pode levar, sim, a um parto prematuro devido a esse processo inflamatório. Né? O bebê nascendo antes da hora pode também nascer com baixo peso e outras questões associadas a isso. Isso é bem saúde pública, né, Maria Fernanda? Isso é bem saúde pública. Na verdade, isso é bem saúde geral, porque muitos desconhecem ainda. E eu sinto muito essa necessidade de estar levando essa informação para a população, que é de cedo que se inicia. Né? O odontopediatra ele vai ter a missão de orientar a mãe quanto à saúde dela e daquele bebezinho que está chegando. Porque, na verdade, os adultos, eles também não sabem higienizar a sua boca. É uma sequência de aprendizados. É uma sequência. O que então, que nós por isso a presença de você com as crianças é importante, porque as crianças ensinam os pais. Exatamente. Não é? Acaba sendo o caminho inverso. Não é? Se vira uma sementinha difusora. Então, eu tenho pacientes que vão com as avós aprendem também conosco. Né? O que nós queremos é trazer a família para junto. Agora, tem uma coisa que você... Além de você contar a história do Dentix molar, junto com a sua mamãe incisiva, o pai é o canino, não é isso? O pai é o canino, os irmãos. Microfone. O bebezinho que está do lado da mamãe e do papai. Maria Fernanda, microfone. O incisivo lateral é o bebê. Tem uma coisa que eu adorei, que são as coisas básicas. Não pode comer açúcar nenhuma até os 2 anos de idade. Repete isso. Isso aí. Controle do açúcar até os 2 aninhos de idade. Né? Um estudo foi feito, inclusive, em gestantes, onde se avaliava a aptidão das crianças pelo doce, pelo açúcar. E o que foi visto ali? Que quando a mãe ingere o doce, as crianças têm o feto, na verdade, ele vai ter uma deglutição aumentada. E quando ele saliva. Exatamente, até 5 vezes. E quando a mãe, pelo contrário, se alimenta do amargo, isso altera, diminui. Olha aí. É fundamental, Nós então, temos uma predisposição açúcar, né? ao açúcar, e esse 0 açúcar ele vai gerar benefícios para a vida inteira daquele indivíduo. Né? A fase, os 1000 dias, né, do bebê são fundamentais, né, para estar introduzindo uma dieta saudável, e essa dieta vai influenciar a vida inteira. Maria Fernanda, olha só, na minha geração, todas as crianças tinham cárie. Hoje em dia, as crianças não têm mais cáries. As crianças que têm uma educação bucal, que vão para o dentista cedo, garanto que tudo aqui não deve ter cárie, entendeu? Isso já mudou um pouco. Graças a Deus, né? E há projetos, né, relacionados à saúde bucal, nós tivemos esse decréscimo, sim. Porém, um fator importantíssimo
é mostrar que o dentista ele cuida do dente, mas também do dono do dente. É o odontopediatra que também vai estar trabalhando aquela criança em relação a desenvolvimento, né, facial, né, de oclusão. Essa oclusão vai ter uma relação direta com a parte respiratória do paciente, né? Sabemos que hoje as crianças que respiram pela boca, elas têm até uma tendência a ter déficit de atenção em escola. Quer dizer, na verdade, hoje em dia dá para você, inclusive, filmar seu filho, o bebê, dormindo para mostrar para o médico. Gente, é muito moleza com o celular, é muito legal. É maravilhoso. Você Nós Você não precisa dizer, recebemos olha, eu acho que ele muito. dorme de boca aberta. Você filma lá e você diz, caramba. não é? Exatamente, é isso aí. E isso é uma síndrome. A criança que é respiradora bucal, ela tem a síndrome do respirador bucal. Outra coisa que eu adoro é o seguinte, na Suécia, que tem 0 de cárie, é proibido 100 metros para cá, sei lá, um quarteirão de escolas ter bala sendo vendida, é proibido baleiro. Aqui o que a gente vê em todas as escolas, em todas as cantinas, em todos os ônibus, metrôs, etc., é bala. A gente come bala Eu demais, queria não come? até saber da Maíra, porque a Suíça também tem uma educação super rígida. Lá, como é que é para as crianças? Com doce? Eu sei que na minha infância não teve nada de bala perto da escola. Aí, depois no ensino médio, teve alguns refrigerantes, mas doce, assim, não tem muito menos do que aqui. Pois é, acaba que ela tem uma proteção geral, não, Fernanda? Sim, com certeza isso ajuda demais. O apelo é muito grande, né? E é um apelo que entra diretamente no universo da criança. É a cor, né? Colorido, né? E passa, além disso, passa uma forma tão lúdica, né, de encantamento que É tudo encanta os pais brinquedinho. também. É tudo brinquedinho. Você consegue mudar isso no consultório? Olha, nós trabalhamos bastante nisso, viu? Bastante. Porque sempre trabalhando junto com a família, nós conseguimos introduzir. Isso é uma mudança de hábito alimentar. Não adianta de nada você trabalhar a criança, mais uma vez reforçando, né? E não trabalhar os pais. Eu brinco, de que adianta uma criança que a gente vai trabalhar e chega lá, vê os pais se alimentando de alimentos que são, né, todos sabem que são ruins. Você fala de alimentos, açúcares e alimentos industrializados no teu Isso, livro. tentar evitar ao máximo, né? O Existem açúcar, os alimentos é só o açúcar detergentes. que causa cárie ou tem outros fatores? A sacarose é o determinante. A sacarose é o determinante. Ela vai estimular muito mais o processo de fermentação das bactérias cariogênicas. E é verdade que aquela bala que a gente chupa gruda o açúcar no dente, gruda que não há e escova que saia. Quer dizer, por isso que se quiser bala tem que ser às 9 da manhã, porque... É, porque o que acontece? Quando se come essas balinhas, elas ficam ali. E aí, isso dá início a uma alteração do pH da boca, né? Que quanto mais baixo, pior. Além disso, você já começa assim o processo de desmineralização do esmalte. O que é isso? É a famosa manchinha branca. Essa manchinha branca que muitas crianças hoje têm, sim, é, na verdade, o início de um processo de cárie, que muitos pais, né, sendo leigos, passam a perceber somente quando já está no ponto mais escuro. Né? Então, por isso que a prevenção hoje em dia é não fundamental. tira mais a cárie, né? Pelo menos a minha dentista me contou isso. Assim, que se você, Joga um laser para você matar. tem Não é bem assim, né? Na verdade, hoje, o que acontece? Hoje nós temos uma odontologia minimamente invasiva, ou seja, quanto menos, melhor. Né? Então, se existem estudos que mostram, que comprovam que a cárie pode até existir quando você finaliza o procedimento, desde que faça da forma correta. O tecido cariado ali. Porém, diante de todas as formas da tecnologia dentro da odontologia, hoje existem estudos que mostram que dá para se tratar sem ter que remover 100% da cárie. Tá. Né? Mas Tem que mexer isso... de qualquer maneira. Hã? Tem que mexer no dente de qualquer maneira. Sem dúvida, tem que mexer no dente. E é o que eu digo, o ponto-chave não é o mexer no dente, mas o que aquele dente como um órgão significa. Porque hoje, um dente de leite, né, existem estudos no mundo inteiro
mostrando que eles têm células-tronco. Caramba, E olha aí. essas células-tronco são incríveis. Essas células-tronco são fonte de estudo. Mas olha só, os dentinhos dos meus filhos que estão lá no meu armário não tem mais célula-tronco, não, né, Maíra? Não, Boa, tem que ser Fernanda. todo o acompanhamento clínico, né? Tem que ter ainda uma quantidade de raiz Tá. no dentinho de leite, Aí né? esse E aí vira a extração colar. é clínica. Ainda vai virar Quem pulseira. Maria dera que Fernanda. pudesse, até Que eu pudesse, queria. né? Maria Fernanda, o dente de leite, você pode arrancar quando ele estiver molinho ou é melhor deixar cair naturalmente? Sempre o processo natural é o mais indicado. É sempre, claro que com o acompanhamento de um odontopediatra, isso vai ter uma orientação direcionada para o paciente, mas sempre, eu sempre oriento. É a natureza, né? Chega muita mãe, puxa vida, o dente do meu filho tá mole. Que bom, né? Tem que estar molinho. Vem É. um novo aí. Maravilha. Fernanda, você já lançou o livro, né? Porque você já devia ter Já. vindo aqui, ó. Há muito tempo que a gente está te esperando. Eu sei, que bom, né? Chegou a Que hora. bom que a gente te viu. Mas estaremos inclusive no CIORG, que é o Congresso Internacional de Odontologia, com essa linguagem voltada também para o profissional da área, né, de modo a desmistificar essa primeira ida da criança desde a sala de espera. E estaremos também na colônia de férias da Bodytech com o Dentix, Ah, que legal. estimulando aí a saúde como um todo das crianças. Maravilha. Agora só as dúvidas dos telespectadores. Obrigada, minha Fernanda. Vamos então conversar com o Felipe Cabral. Bruno, leia, por favor, a dedicatória. É muito bonitinha. Que eu fiz com muito amor para Vera. Vera, você foi a nossa primeira telespectadora, primeira espectadora no ensaio geral no Teatro Ipanema. Obrigado pela sua dedicação à cultura e à arte. Espero que também se emocione com a leitura. Grande beijo, Felipe Cabral. Não é lindo? Muito bonitinho. E adorei essa ideia de que eu fui a primeira espectadora dessa peça, saí chorando aos prantos, eles ficaram chocados. Eles olharam para mim. A disseram, primeira espectadora já saiu chorando. A ideia não era essa, né? A ideia deles é uma comédia, é para você rir as gargalhadas. Eu ri, mas é que tem uma coisa, e que eu acho que você diz muito bem nesse texto, que é assim, não adianta, eu estou cansada. Não estou cansada. Enfim, a gente ouve textos de revolução, textos de denúncia, textos inflamados, textos de defesa. Tudo bem. Você precisa ter um texto que você ria, que você imagine um pouco esses 4 amigos juntos numa noite e como eles se relacionam. Eu lembro de uma coisa que você me Isso. falou, que ela ficou assim, você adorável. tem que ver essa peça, que é muito, Sim. muito boa. E depois que a Vera fala que é boa, aí eu vou ao teatro, que eu sei que é bom. Mas você me falou da questão geracional, que o que te deixou bastante emocionada foi que na sua geração Não o existia sofrimento isso. das pessoas e que hoje as pessoas estão falando mais abertamente sobre isso. Eu lembro que você falou alguma coisa parecida com Foi essa a tua ideia, não era? Quer dizer, eu vi uma matéria sua que você dizia assim, nenhum dos textos eu me reconheci nas minhas noites, nas minhas saídas, né? Acho que isso é o mais importante. Se falamos tanta coisa aqui já, realmente foi um prazer quando você foi assistir, porque foi um ensaio geral, a gente ia estrear o espetáculo, No dia não seguinte. sei, no sábado ou no dia seguinte, e você foi, era um ensaio que a gente estava sem figurino, o cenário estava começando, e a gente passou, e a Vera do Sem Censura tá vindo assistir, e eu falei, meu Deus do céu, Vocês gente, estavam fala esperando pra ela. mais risadas, né? Não. Depois de um E eu falei, choro. fala que não tem figurino, fala que ainda vai ficar pronto, né? E quando acabou a nossa passada e você estava emocionada, foi o nosso primeiro contato com o público, né? Então, é uma comédia, claro que é uma comédia, mas eu coloquei muito afeto nela. É um texto realmente de 2 casais, de 2 gerações, né? De uma geração de 40 e poucos anos, de uma geração de 20, final dos 20 anos, começo dos 30, e essa diferença de 10 anos eu vejo muito clara na minha vida mesmo, assim, né? Como a minha geração e a geração mais nova lida muito mais confortavelmente com a própria sexualidade, com as questões de identidade de gênero. A gente lida de uma outra maneira Não, de e tá gerações. indo para melhorar, né? Quer dizer, aquele Graças a negócio, Deus. tá. E a gente também só é o que é hoje, e isso é muito legal agora, pensando, né? A gente acabou de viver o mês do orgulho LGBT. A gente tem que lembrar também das pessoas que vieram antes,
abrindo esse caminho pra gente. Então, Não, é eu muito estava com a bonita Jane essa de Castro transição. outro dia, vendo a Maravilhosa. peça da Rosane Goffman, e ela disse, nossa, sim. mãe, que coisa, que barra pesada. Eu digo, não, porque a Jane é uma pessoa muito positiva, e o que elas já passaram... Não é Sim, daqui. então é muito legal Vestir também pra contar, reconhecer muito quem pesado. veio antes, abrindo esse caminho, e, ao mesmo tempo, continuar com essa luta. Esse texto, eu amo escrever humor. Eu tenho essa verve, esse caminho do humor, e eu acho que o humor ele desarma a pessoa. Então, quando você vai no teatro e você está ali rindo daquela comédia de costume, já, haha, que engraçado esses amigos, agora ela convida um amigo para ser o pai do filho que ela está tentando ter com a esposa, que engraçado. E, de repente, eu estou falando sobre aceitação, estou falando sobre preconceito, claro que eu estou falando sobre política, no momento que a gente está vivendo hoje. É uma peça sobre novas famílias, é uma peça para valorizar e para mostrar que existem, claro, as famílias homoafetivas que merecem todo respeito e merecem também todo direito legal, também como qualquer outra família. E eu acredito muito na arte, na cultura, para a gente mudar Ele isso. faz o papel do jovem, do garoto de 20 anos. Ele não faz o papel... Tem um garoto de 40 e tem um Isso. garoto de 20, muito, mas 20 e enfim, poucos. é ele. E ele é ótimo. Quer dizer, você é um personagem. Sim. Claro. Eu não. Aí tem uma hora deliciosa, eu estava lendo, agora eu tinha esquecido dela, que eles estão discutindo, porque eles discutem muito. E tem um momento que o João, que é você, e o João é ótimo, realmente. Eu amo esse O João personagem, ótimo. é maravilhoso. Aí ele diz assim, bom, então tá bom, então senta. E aí todo mundo se entreolha, aquelas pessoas maduras, adultas. Aí o namorado dele explica, gente, ele trabalha com criança. É tudo assim. Sim, é tudo é assim, tem, né? Ela põe um arranjo de flores de 3 metros de altura, ninguém se enxerga para comer. Aí alguém diz assim, será que eu posso tirar? Poder pode, não me incomoda nem um pouco, que você tira, está te atrapalhando, tira. Só custou R$40, tudo bem. Entendeu? Desculpe, Clarice. Ah, desculpe, é Clarice. Acho que é isso o tempo É o inteiro. nome todo. Olha, o tempo inteiro. Mas eu fico muito feliz que você tenha curtido ler, né? Adorei. Porque Adorei. é muito legal ter o texto publicado para as pessoas, né, que se interessarem eu também. acho que dá para montar isso 50 vezes. É o que eu quero. Eu quero que seja vida Quem é eterna. que teve a ideia de passar para texto? Então, na Você verdade, sempre quis? tudo isso surgiu com a Gisela de Castro, que faz a Foi Gabriela. ela que deu a ideia. Ela que me deu essa ideia, ela que veio com os personagens, com o nome, com esse conflito de uma mulher de 40 anos querendo ser mãe, com o relógio biológico batendo, e ela tentando engravidar com a esposa, não conseguindo, e chamando esse melhor amigo dela de 40 anos para ser o pai, e aí o conflito da peça todo se estabelece. E aí, Delicioso. quando ela veio com esse conflito, eu falei, a nossa ideia original era fazer um curta, eu escrevi o roteiro do curta, e essa história ficou borbulhando dentro de mim. Eu Você falei, tem não, curta, isso você dá uma peça. E aí escrevi a peça inteira. Você tem hábito de escrever porque você escreve para o Vai Que Cola. Quer Escrevi dizer, para você escola, é escrevi para Vila, estou agora na Bom Sucesso, que vai estrear agora dia 29 na Globo, novela das 7. Oba. E fiz Totalmente Demais também, então eu gosto muito de escrever, tenho isso além da atuação também. E você se interessou desde cedo por essa temática LGBT, né? Nossa, é tanta coisa que eu quero falar. Pois é, aí você tá falando. Aí a Gisela. Aí Gisela me veio com essa ideia, eu escrevi o texto, e aí, a partir do texto, eu conheci a Geostre, que é essa editora lá de Tá. São Paulo, que publica também textos teatrais, e aí o Alex, que é o editor, veio falar comigo, vamos publicar? Eu falei, vamos publicar, acho super legal publicar, até para dar essa oficializada, sabe? É. E para disponibilizar também, porque o teatro é efêmero, a sua força é essa também, né? Você assiste e acabou. E aí, para você ver de novo, você tem que ir. E o texto publicado, ele permite que qualquer pessoa tenha acesso a essa história. E o O livro Brasil tá- inteiro que quiser montar, vai lá, pega o texto e monta. Aí fala Isso comigo. Mas... Fala com... É legal falar, né? Fala Não, comigo não, não. rapidinho. O advogado já está aqui. A propriedade comigo, industrial. mas eu quero mais. Eduardo Isso é muito Magrães. bom. Eu quero mais é que siga. Agora, sobre o que o Bruno falou, que eu acho muito lindo, que você também puxou, essa questão de eu cresci não me vendo nas histórias. Que eu acho isso mais bonito. Eu cresci vendo na novela, sei lá, Torre de Babel, tinham as lésbicas, e aí o shopping explodiu, elas morriam. Aí, próxima verdade, teve vítima... isso. Mataram não, a Cristiane mata. Dá um beijo, mata. Dá um beijo, mata. E, sei lá, não sei, o beijo América, o Bruno Gagliasso ia dar no final da novela, e aí censuraram, não teve. Então, hoje em dia, eu falo, o mundo está indo para frente, graças a Deus. A gente tem
filme, novela, seriado, totalmente LGBTs, ou falando sobre essas questões. Então, culturalmente, eu acho que a gente avançou muito. E tem muito que avançar, tudo bem. Mas eu acho que hoje, pessoas, crianças, sim, adolescentes, sim, LGBTs, conseguem se ver representados. Eu queria ter visto essa peça quando eu era mais novo. Porque eu chegar no teatro e ver uma peça sobre duas lésbicas, dois gays, que estão falando sobre ter uma família, eu cresci achando que família era um homem e uma mulher. E que eu não que podia. Não tem direito. E que eu Mas não podia cansei de ter formar amigos uma gays família. que a paternidade está excluída. Claro, porque você cresce Exatamente. com a sociedade te dizendo que Não, você não você vai não ter pertence família, a você isso. não pertence a esse clubinho heteronormativo. A gente vive num grande kit hétero. É verdade. As pessoas é falam verdade, do gente. kit gay. Agora, eu cresci vendo personagens heterossexuais, filmes heterossexuais, e eu nem classifico. Sei lá, eu vi Titanic. Que filme hétero bom? Ninguém fala isso. Ninguém fala isso, sabe? Então, aí tem um filme gay, tem um personagem gay, tudo bem. Mas eu cresci num grande mundo heterossexual e continuo gay. Então, por que você acha que uma criança vai ver RuPaul e, de repente, vai virar drag? Calma, isso é um discurso muito hipócrita e muito político para abafar uma minoria. Então, eu tenho muito orgulho, claro, de fazer essa peça. E vai voltar agora, Vai né? voltar, aproveitando o servicinho. Hoje faltam 4 semanas, certinho, para voltar. Devido ao grande sucesso, a gente fez a temporada no Teatro Ipanema, depois fizemos uma temporada popular no João Caetano, que foi ótimo, e a gente volta agora no dia 9 de agosto, no Teatro... Mesmo elenco vocês vão fazer? Mesmo elenco, mesma pecinha. Você vai voltar a ficar louro de novo, porque eu acho Ficarei. muito bom. Ficarei. É Eu porque eu gosto deixo muito. crescer, Vera. Porque senão retocar a raiz, eu vou ficar Não careca. precisa estragar. Aí, quando chega uma semana antes da peça, eu taco e faço. A gente vai voltar dia 9 de agosto no Teatro Fashion Mall, ali em São Conrado, aqui no Rio de Janeiro. O livro vai estar sendo vendido no espetáculo também. Quem quiser super pode comprar antes ou depois da peça. Também Mas está tá nas melhores casas do Já ramo. está nas Que horas livrarias. vai ser o espetáculo, você sabe? 8 ou 9h30, 9h30, sexta e sábado, e domingo às 8h. Beleza. No Fashion Mall. Maravilha. E, Vera, só porque eu trouxe essa camisa que é Linda. simbólica, Fala. que é sobre o amor, para a gente ter orgulho do nosso amor. Então, ó, ela também vira. Ai, que lindo! E combina com o sapato. Gente, E combina com o o sapato, que é o Rainbow também. Hoje eu vim bem arco-íris, gente, porque eu falei, acabei de voltar de Nova York, do orgulho LGBT lá. Adorei essa camiseta. Então eu falei, hein? vou Olha, fazer esse deixou a momento. surpresa pro É uma último camiseta momento. performance. Quis fazer esse como momento. como que é aquele ponto de virada do roteiro que os roteiristas... Plot point, Ponto, você ponto de fez isso. virada. Ponto de essas virada. Plot coisas. point, muito bom, gente. Vamos para o plot point do Sem Censura. A gente volta daqui a um minuto. Estamos de volta ao vivo e Bruno está de volta ao vídeo UOL. Estamos aqui, Vera Barroso, para saber mais dos telespectadores. Pode rodar aí. É Silvia, Bruno, Vera, vocês são ótimos. Obrigado. O programa está sempre ótimo, como sempre. Parabéns. Valeu, Silvia, pela mensagem. Obrigado aí pela sua paciência com a gente. Thaís Helena, adorei a música da Maíra. Ela canta muito bem, passa uma sensação de paz incrível. Com esse talento e determinação, ela vai longe. Pode rodar, tem mais mensagem. Essa é muito bonitinha, é do Roberto Souza, lá de Campina Grande. Conhece? Maíra, sua Roberto avó, Barbosa. Maria e seus tios Rui, Viviane e Roberto enviam um grande beijo pelo sucesso no show de ontem e pela sua participação no Sem Censura. Um abraço para você aí, Roberto. Valeu por ter mandado a mensagem. Você aí de casa continua participando do programa. Daqui a pouquinho tem mais interatividade no bloco exclusivo no Facebook. E é isso. Vera Barroso. Maravilha, obrigado, Bruno. É muito bom você ter gente que adora você gostar do Brasil, né? Eu fico muito feliz com as mensagens e realmente as da família são especiais. Você vai para Campina Grande? Vou, claro que vou. Tenho que ver a família, a minha avó. Sinto muita saudade. Muito bom, maravilha. Bom, vamos conversar com o Eduardo Magrani, que está lançando, já lançou ou vai lançar? Acabei de lançar, tem lançamento em algumas cidades, lancei no Rio e Recife já. Segunda-feira é em São Paulo e vai ter também em Belo Horizonte e em outras cidades. Eu estava lendo ontem o artigo do Pedro Doria no jornal o Globo sobre deepfake, sobre o perigo que a internet mal intencionada, com essa tecnologia avançadíssima, de você conseguir recortar o rosto da pessoa e pôr em qualquer lugar. Eu posso fazer o Bruno dizer absurdos e ninguém vai perceber que é fake e tudo isso. Você tem um livro que é totalmente humanista,
né? E que está muito interessado em como a tecnologia e o direito podem ser humanos. É isso? Perfeito. A tecnologia, ela molda a sociedade como um todo, e nós, como seres humanos, também somos moldados. O que eu costumo dizer é que o direito ele não foi pensado para uma sociedade de coisas inteligentes, para uma sociedade de robôs inteligentes. O direito foi pensado para uma sociedade de seres humanos mediamente inteligentes. E agora a gente está inventando determinadas tecnologias que vão conseguir ultrapassar a inteligência humana em alguns aspectos, pensamento lógico racional e tantos outros. E quando você fala nos problemas do deepfakes, esse é um problema extremamente atual, envolve tecnologias muito atuais. E o direito não foi pensado para isso, o direito não está se preparando como deveria para isso, muito menos os processos democráticos. Então, o deepfake ele vai além de uma fake news. Ele consegue pegar um padrão do rosto de uma pessoa, ele consegue pegar o padrão vocal de uma pessoa e colocar qualquer frase na boca de uma pessoa. Né? Seja mudando o rosto, seja com padrão vocal. Imagina se eu faço isso e solto isso na véspera de uma eleição. O estrago está causado e não tem jeito de você, a tempo da eleição, conseguir voltar atrás. Então, isso tudo é muito novo para a sociedade como um todo, para os processos políticos. Então, as pessoas ainda estão entendendo, em primeiro lugar, o que é, né? O que é uma deepfake. A gente ainda estava entendendo que era uma fake news, agora já vê deepfake em cima, né? A gente ainda está tentando entender o que são essas novas técnicas para depois a gente tentar regular de uma maneira interessante. Né? E eu só cheguei à metade do seu livro, por erro meu, devia ter começado a ler ele um pouco antes. Mas eu estou no momento em que você está comparando a legislação brasileira com a legislação europeia. E você gosta bem, né, da legislação brasileira estar um pouco colada na europeia. Você prefere isso? Na verdade, com relação ao livro, é que acabou de sair, você recebeu antes mesmo do autor, então eu tenho que autografar o livro ainda. Caramba. Esse é o prestígio, É o prestígio. Ainda hoje, está super fresco. Eu faço no livro um comparativo com a regulação europeia, que foi uma das primeiras regulações robustas de proteção de dados pessoais. Isso. E o Brasil refletiu bastante a regulação europeia na nossa famosa LGPD, né? Nossa Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei que dá um peso muito grande aos nossos dados pessoais e dá um tratamento forte, como a gente tem no Código de Defesa do Consumidor, agora a gente tem um tratamento forte para a nossa proteção de dados. E, Vera, esse livro ele fala sobre os dois principais pontos que vão pegar nas próximas décadas. Um é dado. A gente vive hoje na era da informação. Na era da informação, tudo é dado. E uma parcela importante são os nossos dados pessoais, que a gente gera o tempo todo, nos nossos aplicativos de celular, nos sites que a gente acessa no nosso laptop. No nosso telefonema. Exatamente, no telefonema. E agora nas coisas inteligentes que cercam a gente. Então, a nossa geladeira inteligente vai captar os nossos dados pessoais. A nossa Smart TV. Smart TV e tantas outras. Então, toda essa coleta de dados pessoais tem que ter um tratamento. Esses dados têm que ter uma governança, que é o termo que a gente gosta, né? Então, o Brasil tentou espelhar bastante a governança de dados da União Europeia. Porque eles estão mais adiantados, inclusive em termos de tecnologia. Ou seja, lá a tecnologia das coisas, ela já existe em muito mais coisas do que aqui, não é não? De tecnologia, Vera, e também tem um aspecto cultural com relação a como a gente sente a nossa privacidade. Então, eu terminei meu doutorado. Esse livro é fruto da minha tese de doutorado, que foi parceria com a PUC-Rio e na Alemanha também com a Humboldt, em Berlim. Você fala alemão? Não. Estou aprendendo, mas você não pode Não, perguntar para a porque aí pessoa já se é fala totalmente- alemão, né? A pessoa nunca vai dizer no Brasil que fala fluentemente. Sempre um aprendizado. fala. É alemã. Sempre um aprendizado. Mas você pode falar que fala também, porque aí Isso. pedir para você falar, ninguém Não, vai não, entender eu nada, ia né? dizer. No caso da Não, Maíra, não pode, eu não podia dizer. Então, existe um componente cultural que é como a gente enxerga a nossa privacidade. Num país como a Alemanha, as pessoas não vão trazer para dentro de casa um robô inteligente que automatiza a casa inteira sem terem noção dos riscos Tá. que esse robô E inteligente aqui a gera gente para traz. privacidade, para proteção de dados e tantas outras. Então, na América Latina, a gente tem uma adoção, às vezes, muito acrítica. A gente traz para dentro de casa uma tecnologia que a gente não sabe como funciona, não sabe os riscos que estão atrelados, mas existe um fetiche A gente da vai dizendo tecnologia. sim, Aceita sim, tudo, aceita né, no tudo. contrato de clique.
Então, um aspecto importante para as próximas décadas na era da informação é a governança de dados. E aí, nesse aspecto, a gente refletiu bastante a regulação europeia. E a outra parte dessa moeda é justamente a nossa interação com essas coisas inteligentes, que estão ganhando autonomia, que direitos a gente vai atribuir a robôs nas próximas décadas. Será que vai chegar no momento da singularidade, da consciência robótica ou não? Você acha que no futuro pode ser que a gente possa processar um robô assim no tribunal e tem essa chance ou não? Essa pergunta é importantíssima e está sendo discutida agora muito na legal essa Europa. pergunta, gostei Pelo Imagina, seguinte, entrar um robô, Bruno, você quer... muito, essa pergunta é porque importantíssima. Pode, né? Tem tudo a ver, né? Um aspecto Porque você não importante do controla direito... o algoritmo e aí ele vai sozinho. Claro. Um aspecto importante do direito é a reparação de danos. Então, se a gente vai entrar num cenário possível em que máquinas vão ser autônomas, se esse ser autônomo gerar um dano, quem responde? Se eventualmente não vai ser um fruto da ação de uma empresa, Porque que é uma pessoa não é tão jurídica. simples, né? Ele cria um algoritmo que ele gera um outro e aí ele vai gerando uma coisa... Vera, você não tem origem. Os algoritmos você perde hoje... a origem, né? Exatamente isso. Os algoritmos hoje estão tão sofisticados, com técnica que a gente chama de aprendizado de máquina, que é machine learning, deep learning, redes neurais também, que o algoritmo ele consegue se autoprogramar em uma série de aspectos. Em um determinado ponto, se você pedir para o próprio programador explicar como o algoritmo chegou naquela decisão, pode ser que o programador não saiba responder. Tem outra coisa que você está falando no livro, eu até marquei, mas não adianta pegar, porque eu acho que eu me lembro, porque eram duas coisas, mas uma delas eu me lembro. Por exemplo, você fala, a gente dá uma série de informações para o nosso sistema de saúde, por exemplo, para o seu médico. E, de repente, você pode estar dando embutidas ali, o algoritmo pode descobrir informações de crédito, é óbvio. Se você se propõe a uma cirurgia de ponta, que você acessa um médico de ponta, com remédios de ponta, você está dando informações de crédito seu sem dar nenhuma. Sem dúvida. E E sem ter uma etc, consciência né? sobre E isso, sem né? ter De que nenhuma dados a gente está consciência, achando que fornecendo. está sendo o mais privado possível, né? E esses dados eles estão sendo tratados por seres humanos, mas também por robôs, também por algoritmos. E muitas vezes os algoritmos tomam decisões que são mais autônomas, né? Então hoje, quando a gente pensa na área da medicina, hoje algoritmos dão diagnósticos, em alguns casos, melhor do que os seres humanos. Né, em várias áreas da medicina, recentemente eu estava conversando com um médico que falou isso. Algoritmos conseguem ser mais precisos, muitas vezes, do que seres humanos. E só para finalizar com relação ao que o Bruno perguntou, a União Europeia, o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia vieram com uma diretriz, em 2017, para a criação de uma nova personalidade, que é diferente da humana e diferente da pessoa jurídica, que é a personalidade eletrônica. Caramba! Porque, com as máquinas ganhando autonomia, o dano não vai ter uma relação muito próxima ou com um ser humano ou com uma empresa. Então, para alguém responder esse dano, talvez a gente tenha que atribuir uma nova personalidade a essa coisa inteligente. Então, para fins de reparação de dano, talvez a gente tenha que chegar a esse ponto. Então, o livro trata sobre isso também, dos caminhos para uma personalidade eletrônica e tentando refletir se isso seria necessário ou não, já que países na União Europeia diferentes já estão discutindo isso. É uma pergunta super importante. Fascinante, Sensacional. maravilha, Eduardo, muito bom. Volte sempre. A gente vai terminar o programa por essa semana. Por essa semana. Fim de Voltamos semana quando? chegou aí. Segunda-feira, 5 da tarde, mas continua no Facebook. Não foge, não. Temos ainda 10 minutos. Mas a gente pode terminar o programa ouvindo você? Pode, claro Então que sim. tá. E a gente vai ouvir o quê, então, querida? A música Paciência, do Lenine. Ah, eu ouvi a lindérrima. Vai lá com o André Siqueira. Quando quiser, André. Obrigada, hein, gente? Boa tarde, foi muito bom. A gente tá no Facebook agora. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para.
Danço, ora vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida é tão rara, a vida não para, a vida é tão rara. Ai, gente, fica lindo na voz dessa menina essa música. Vem pra cá. Volta pra cá, Maíra. Vem pra cá, fica com a gente mais um pouquinho. Já estamos no Facebook, Bruno? No Facebook. Eu queria perguntar para a Maíra se é verdade que você, nos natais lá na Paraíba, já chamava atenção desde pequenininha, cantava de tudo, que era atração da ceia natalina. Não sei, Não tá eu Essa é a sabendo história que a mamãe contou pra Olha, ele. tem- eu sempre cantava. Não sempre cantava bem. Tem vídeos assim que minha mãe tem no celular, um violão no colo, cantando músicas. Mas a música sempre foi minha paixão. É. Agora, é verdade também que na Alemanha, na Áustria, as famílias são muito musicais. As pessoas aprendem muito música. Eu não sei Na se na escola, Suíça né? também. Então, eu acho que é mais comum criança ter aula de um instrumento. É muito comum ter aula de piano, algum instrumento, mas normalmente, assim, quando chega na puberdade, a maioria Para. larga o instrumento. E, em geral, eu acho o povo brasileiro muito mais musical do que lá na Suíça. Ah, que delícia de informação, porque eu me lembro de eu tendo na Alemanha, eu conhecia, tinham famílias que tinham grupos musicais nas famílias, sabe? Eu acho que é mais comum aprender música clássica. É. E talvez aqui tem menos gente aprendendo instrumento tão jovem, mas a pessoa vê nas festas, o povo brasileiro dança de uma maneira diferente. A música é no sangue do povo Que daqui. legal. E você Na sente Suíça, menos. que está aumentando a presença e o interesse da música brasileira na Europa hoje? Eu tenho acompanhado muitas bandas de forró, por exemplo, fazendo vários festivais em diferentes países na Europa. A música brasileira, realmente, eu acho que é uma música para todo mundo. Como o forró surgiu, a palavra surgiu de for all, do inglês, e virou forró. Então, realmente é para todo Ou do mundo. forró bodó, né? Tem uma discussão que as pessoas pensam se é de uma coisa, se é de outra. Eu vi essa história. Mas você acha que está aumentando esse interesse lá? Eu tenho até algumas amigas que assistiram o seriado Coisa Mais Linda no Netflix e ficaram apaixonadas pela Bossa Nova agora. Isso foi legal, porque o Netflix leva a cultura brasileira, no caso de um seriado brasileiro, para o mundo inteiro. Claro, como e a gente assiste... Não, e a gente fica assistindo Casa de Papel, né? Ah, mas é ótimo também, né? La Casa delas Flores, mexicana. Ó, tem pergunta aí, o Gerson de Oliveira, para você, Magrani. Ele quer saber sobre inteligência artificial. As operadoras de celular que vivem nos liganos por robôs aí de São Paulo, RJ, tem muito também pelo menos de Curitiba. Sempre que eu vejo o número de Curitiba, eu já sei o que é. Entre outros estados, não estão usando esse recurso para alisar a população. Ele é de Leopoldo, lá no Rio Grande.
Não precisa nem colocar uma inteligência artificial tão avançada para isso, né? Na verdade, a gente já recebia spams como esses bem antes da gente sofisticar os algoritmos. A questão é que, às vezes, a gente fornece informações do nosso CEP, do nosso número de telefone, várias informações pessoais, sem ter uma visão crítica de para onde isso vai ser transferido, como é que isso pode retornar em spam para a gente. Isso antes de toda a discussão de inteligência artificial. Mas, de fato, a gente está vendo um aumento no uso da inteligência artificial, principalmente com bots em redes sociais, os famosos chatbots. Então, quando a gente pega um site de e-commerce que trabalha com chatbot, ele interage com o consumidor de uma maneira bem inteligente, cada vez mais. Inclusive, Não acho muito inteligente, não, Eduardo. mas estão ficando cada vez mais. Inclusive, Então, eu estava conversando porque com... realmente Sim, é negócio. Anúncio de sapato, aí 50 no sapato. mas estão ficando 50. cada vez mais. Ah. Eu conversei com um desenvolvedor recentemente e ele falou que quando pedem para desenvolver um chatbot, pedem para o chatbot errar um pouquinho o português. Porque se o português estiver perfeito, vai dar na cara que é um robô e não um ser humano, porque a gente erra muito o português. Até Então eles isso já os estão robôs ficando com o querem português fazer, errar o melhor português. do que os seres humanos. Eu já interpretei de basta outra os forma, porque humanos. assim, brasileiro é tão deslumbrado com coisa que vem de fora que vai achar que o robô está falando com sotaque e vai se Não, interessar mais. é mas porque não a gente não. costuma errar um pouquinho quando Português. escreve muito rápido. Então, se ele tiver um português perfeito, Vão vai sacar aparecer. que é uma carta. E é uma das coisas que o direito discute hoje é se vai ser um direito nosso saber quando a gente está conversando com o robô, seja por telefone, que foi a pergunta, seja num chatbot, porque pode ser que a gente não consiga diferenciar muito bem. Ô Magrani, antes do programa de hoje eu estava conversando com o Gustavo, que é nosso produtor, e aí a gente estava trocando uma ideia, e ele falou que tinha muita curiosidade de saber como que seria no futuro a questão do direito autoral. Aí ele usou o exemplo do meme, que eu achei sensacional, assim. Por exemplo, hoje em dia a gente produz meme o tempo inteiro, e a gente usa a foto da Gretchen, por exemplo. Ela vai poder processar essas pessoas no futuro? Ou então o criador do meme, como obra de arte, ganhar dinheiro? ele pode ganhar dinheiro com isso? Ele vai poder licenciar o seu meme? Exato. Meme agora é um assunto super controvertido, porque a União Europeia está começando a regular esses memes que circulam na internet para pensar em reparação também. Meme faz parte da nossa cultura hoje, né? Tem gente que só consegue se comunicar por meme, mas a gente não sabe muitas vezes quem criou esses memes, porque não vem na mensagem o criador. Quando ele é criado com o auxílio de robôs, inteligência artificial, a questão autoral fica ainda mais complexa, porque pela nossa lei de direitos autorais, só pode ser autor de obra estética pessoa física. Só que agora, robôs estão criando não só meme, mas robôs hoje criam música. Tem um site que eu acho muito legal, se chama The Flow Machines, em que algoritmos com aprendizado de máquinas criaram uma música inspirada nos Beatles. Tem outras em que algoritmos pintam quadros, como The Next Rembrandt. Então, robôs hoje fazem arte, e às vezes tão bem quanto seres humanos. Meme é uma palavra que quer dizer o quê? Vem da onde? Eu não sei. Memes são- Memética, não tem uma coisa assim? Eu não Memes viajei. são essas imagens Não, que o a que gente é coloca meme pra eu fi- sei, Ah, é porque eu estou querendo ver a origem da palavra. Porque são coisas que a gente vai esquecendo. A gente pega Meme a palavra... é algo né? replicável. Replicável. Meme em inglês é uma imagem replicável. Tá. Então é daí. Que é da ideia de meme. meme também. E é cada vez mais usado para diferentes finalidades, sociais e até políticas também, Isso. né? Fala, Maria Fernanda. Já existe alguma métrica relacionando essa interação com robôs da população quando está em busca de algum serviço e tem esse retorno de robô e muitas vezes não consegue resolver uma questão porque precisava falar com alguém de carne e osso? Sem dúvida. Na era da informação, métricas são fundamentais. Então, a gente está gerando métricas o tempo todo para saber o quão eficaz é isso que a gente está implementando. E não só essas métricas estão sendo geradas, como estão dando resultados muito curiosos. Por exemplo, em uma plataforma de comércio eletrônico, que eu não vou citar o nome, mas só para trazer o caso, analisaram toda a interação do robô, do chatbot, com os consumidores. Deve ter sido a Amazon. E viram, não foi não, que até às 11 da noite as pessoas conversavam com o chatbot para perguntar sobre produtos. Depois das 11 da noite começavam a flertar com o robô. Claro, E aí é a turma muda da a solidão. interação é e a noite é gente a turma da transfere solidão. afeto facilmente a Claro. coisas também, né? Então tudo isso está sendo metrificado. Muito bom. Queria duas coisas que a gente não falou. Primeiro, dos tais alimentos detergentes. O que são isso? Os alimentos detergentes, além de fazer bem para a saúde, fazem bem para os dentes, ou Isso. seja, eles vão ajudar na parte mecânica da remoção dessa placa, que acaba sendo
a base da formação, né, da cárie, Tá. que é o biofilme que se instala ali na cavidade oral. Então, dentro dessa introdução alimentar para as crianças, nós temos a maçã, melancia, cenoura, ou seja, são alimentos que vão estar sendo saudáveis em todos os sentidos. Né? Cruz, né? Você está falando, cenoura crua. Cenoura crua é Tá. o melhor, né? Por conta dessa questão mecânica do processo de mastigação. E outra coisa que você valoriza é a língua, escovar a língua, literalmente. Escovar a língua, escovar mesmo. exato, escovar. Sempre pensando, a cor da língua é vermelha, não pode ser branca. Tá. Então, para ela não ser branca, só escovando, né? E crianças podem usar fio dental ou isso já é uma coisa já da adolescência, já dos dentes definitivos? Tem que usar fio dental. Tem Desde que criança. usar desde E aí criança. você fala o que pro seu filho que não quer Sim. fazer? Qual que é a... Mostre para ele o porquê, né? Novamente, entra um profissional para ajudar. Mostre a ele a importância, né? Com essa facilidade. Você não podia fazer assim um tutorial assim na internet para a gente ver isso? Nós Porque já tem estamos desenvolvendo, inclusive, Porque é tão legal. nós também já estamos desenvolvendo a questão da escovação, facilitando esses passos da escovação, que eu desenvolvi isso na época que eu ainda estava fazendo a pós, né, em odontopediatria, e eu via muito essa dificuldade das crianças nessa forma que já existe. Então, eu fui simplificando a partir dali para tornar isso mais atrativo para eles e na linguagem deles. Né? Então, nós gravamos vídeos, mandamos para a criança depois, para que ela consiga colocar na rotina, né, no virtual, que está entrando demais, que isso também é muito importante, né? As crianças hoje são virtuais também. E Levar tem para esse escovas de universo dente é importante. conectadas hoje que mostram no celular como está sendo feita a escovação, para os pais acompanharem. Tem um aplicativo de Tem um celular. aplicativo. E isso é um Pô, estímulo incrível. Os pais conseguem acompanhar em tempo real. Qual é como esse tá aplicativo? acontecendo. Eu quero fazer comigo. Eu adoro esse Mas aí você tem que comprar a escova de dente. Cara, É a escova. Eu adoro várias essa coisa. empresas conhecidas de saúde dental já estão desenvolvendo. Aí tem um aplicativo próprio para cada uma. Ai, Já muito existe. legal. Eu Com adoro. personagens. Eu Porque tenho você uma, não uma tem um pergunta. critério. É muito difícil saber se você escovou o dente legal mesmo. É muito difícil. Fala. Mas... Aqui tem isso de profissionais ir nas escolas mostrar às crianças como escovar dentes. Bem pouquinho. Não tem, Maria Fernanda. Tem. Pois é. Por isso, nós temos a oficina Dentix, que é um projeto que nós iniciamos no Carnaval, dentro da Sapucaí, né, onde nós conseguimos reunir 450 crianças de ONGs para levar essa orientação para elas. Né? E aí, hoje, esse projeto ele já conta com a oficina da bactéria, né, com a oficina do chaveiro Dentix, todo um projeto desenvolvido para isso, e também com a instrução da higiene oral. Mas isso não tem oficialmente aqui não, Maíra. É difícil. Não é oficial. Não é Eu oficial. lembro todo ano a gente escovando os dentes na Em escola. classe e aprendendo. Pois Ninguém é. gostava muito. Não tem importância, a gente tem que aprender. É muito Não, e um importante. ponto muito importante também é para as crianças bem pequenas, que muitas que chegam na clínica chegam com creme dental que não seria indicado, e as mães mandam para as escolas. E nas escolas, o profissional também não tem essa informação. Então, ele que deveria estar controlando essa quantidade da pasta, não tem a informação. Então, tudo fica desencontrado, e realmente isso é importantíssimo. Palestras em escolas, né, esse trabalho integrado para a população. Pra salvar. Lá em casa- Dente, a gente precisa de dente até o final da vida, né? Por nada Lá não, em né? casa tinha um método muito efetivo, assim, Qual para era? falar. Se você não escovar o dente, sabe a baratinha que anda aqui? Ela vai vir à noite e vai morder. Nunca mais eu deixei de escovar o dente na vida. Nunca mais. Mas também Olha, tem que saber, né? Não é assim tão simples. Eu passo anos para aprender. Mas é que eu era chatinho, eu não gostava de escovar. Mas seus dentes são reclamava. lindos, Bruno depois- Barros. Olha aí, Santa Barata, foi o medo da barata que deixou eles assim. Sônia Regina Patti Belucci, Maíra, esbanja talento, linda voz, parabéns. Equipe do Sem Censura, boa tarde, ótimo final de semana. Pode rodar que tem mais, tem pergunta aí rolando na tela. O Marcos, parabéns pelo programa, sempre inovador e que venham nas peças, mais peças, filmes, livros. Nós precisamos disso, o povo, o público. Valeu, Marcos, essa é a ideia. E aí tem uma pergunta da Vânia Rocha, só tem entrevista brilhante, amei e assisti a peça o João no Caetano. Ah, que legal.
É verdade que você vai ser curador de 2 mesas na Bienal agora? Nossa, além de tudo, sim. Nossa, além de tudo, sim, não gostou? Não, tô Mas, muito... Felipe? Eu sei, não, estou muito feliz. A autora da novela Bom Sucesso, a Rosane Svartman, ela também está trabalhando na Bienal do Livro, aqui do Rio. Eu participei na última Bienal também que teve aqui. Tem uma arena jovem, que é uma arena incrível, assim, dá para umas 400 pessoas dentro da Bienal. E a ideia é terem temas que a gente possa trocar com a plateia. Então, esse ano, ela me convidou de novo para fazer a curadoria e vou mediar também essas 2 mesas. E eu fiz uma mesa que vai se chamar Literatura Arco-Íris, com autores LGBTs, que vai ser muito legal. E as 2 mesas que eu vou fazer, na verdade, são no último final de semana da Bienal, que vai ser muito legal. Vai ser dia 7 e 8 de setembro, às 7h, às 2h. E no sábado vai ser essa literatura arco-íris, e no 8, fechando a Bienal, que eu achei incrível, eu consegui fazer uma mesa sobre literatura trans. Uau. Só com autores transexuais falando sobre as suas obras. Ah, você vai Então, receber aquela que, falando em internet de memes, a Luísa Marilac. Luísa do Marilac, convidei, ela vai estar com o livro dela, Eu Travesti, com a Nana Queiroz também, que é um livro assim incrível, Bacana. realmente, sobre a realidade dela, que ela tem um meme, e o meme vem no finalzinho do livro, na verdade. Então, não sei se você lembra você que vê era, tudo. e diriam que eu estava na pior, como é que era? Ai, meu Deus, Era alguma agora coisa é... assim. E para quem eu tô achava que eu aqui estava na pior, né? Porra, Cissa tá na pior, que quer porra, dizer tá que quer dizer tá bem. Mas a história dela é muito legal e eu estou muito feliz também de criar mais esse espaço, né? De falar sobre essa literatura. E uma coisa, só pegando o gancho nela, só para finalizar também, como é importante a educação na escola, né? E como seria tão bom também se no nosso país a gente pudesse falar sobre educação sexual sem esse estigma tão pesado que, infelizmente, o nosso governo tem colocado em cima. Como seria legal a gente ter uma educação, plagiando o nome do programa, sem censura, onde a gente pudesse falar com as crianças sem que é preconceito, normal você ser gay, é normal você ser lésbica, é normal você ter questão com a sua identidade de gênero, você ser uma criança trans. Que lindo seria se as crianças e adolescentes pudessem crescer na escola, como todas as outras crianças, achando que é normal ter um namoradinho, uma namoradinha, que elas podem ter dúvidas e falar com o professor. E isso não ser esse tabu tão horrível. E a taxa de suicídio entre crianças e adolescentes LGBTs é não sei quantas vezes maior. Então, é toda uma coisa delicada. O nosso país, espero que esteja cada vez mais preparado para a gente conversar sobre isso também, né? Com certeza. Gente, ótimo fim de semana. Foi muito bom esse programa. Vai ter teatro esse fim de semana? Vai ter teatro esse fim de semana. Tô indo para Angels in America. Eu também, sábado, fazer a maratona. Não, vai hoje Ela vai agora. embora. Amanhã. Eu vou amanhã. Tchau, gente. Até segunda. Bom fim de semana. Muito bom.